muito boa tarde pra você. Tá sabendo, né? Hoje tem jogão ao vivo na Globo. Depois da força do querer, Flamengo tem que vencer o São Paulo pra chegar à semifinal da Copa do Brasil. Vamos falar desse jogo, claro, mas pra começar, mais uma vitória da seleção brasileira, 2-0 pra cima do Uruguai. E os jogadores já voltaram até pro Brasil. Parte da delegação brasileira desembarcou por volta das 5 horas da manhã dessa quarta-feira, isso porque o grupo se dividiu ainda em Montevidéu. Vários atletas retornaram diretamente para os seus clubes na Europa e alguns jogadores voltaram ao Brasil em voos fretados, em esquemas especiais montados pelos seus clubes. Foi o caso, por exemplo, do goleiro Everton do Palmeiras, que voou diretamente para Fortaleza, no Ceará, e também foi o caso da dupla Thiago Galhardo e Guilherme Arana, que voou para Belo Horizonte. O Everton Ribeiro do Flamengo também desembarcou hoje de manhã aqui em São Paulo, mas ele desceu por um outro terminal. O meio do Flamengo começou seu processo de recuperação logo depois do jogo, ainda no Uruguai, tudo para ter condições de entrar em campo hoje à noite aqui em São Paulo contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Mas esse grupo, enquanto esteve reunido ainda na noite dessa terça-feira no Uruguai, fez um grande jogo, uma partida que, aliás, começou muito movimentada. O Brasil teve a primeira chance logo aos 2 minutos com Gabriel Jesus. Mas Darwin Núñez chegou ainda mais perto do gol. Tirou Danilo do lance e mandou uma bomba no travessão de Ederson. O primeiro gol começou na boa jogada de Everton Ribeiro, de novo com a 10 de Neymar. Danilo fez o cruzamento, Gabriel Jesus ajeitou e o Arthur ainda teve sorte para vencer o goleiro Campanha. De não convocado a titular. Um gol para a redenção do meio-campo brasileiro. Eu sabia que não vinha passando por um bom momento, não vinha jogando no clube e claro, é uma decepção porque a gente sempre quer estar com a seleção brasileira e sabe que a concorrência é muito grande. O segundo gol saiu num escanteio ensaiado, pelo visto várias vezes, entre Renan Lodge e Richarlison. Durante esse treinamento eu tava até brincando com ele. Pô, acerta um na minha cabeça, pô, tá de sacanagem. Um treinamento antes do jogo, né? Eu tinha feito ali, acho que 3 cruzamentos. 2 foram na cabeça dele, ele acabou reclamando porque eu errei um. Brincadeira entre amigos à parte, Richarlison mandou um recado seríssimo. Queria dedicar esse gol aí pra todas as pessoas lá do Amapá, né? Que está sofrendo muito durante esses dias. E eu, como cidadão brasileiro, eu peço que as autoridades se pronunciem, tomem uma decisão logo, porque o povo de lá está sofrendo e acho que eles poderiam dar uma atenção a mais. Antes do intervalo, Godin ainda balançou o travessão brasileiro outra vez. A situação ficou ainda mais tranquila para o time de Tite aos 23 do segundo tempo, quando Cavani deu essa entrada em Richarlison. Na hora da falta, o juiz deu só cartão amarelo, mas as várias câmeras mostraram o pisão do uruguaio, vermelho direto para o atacante. Final em Montevidéu, Brasil 2-0, líder isolado com 100% de aproveitamento. Seleção brasileira em campo pelas eliminatórias de novo, agora só em março de 2021. Tempo demais para se pensar só em futebol. Daqui 4 meses a gente quer que tenha vacina e quer que o espetáculo fique melhor e que o público possa aparecer com segurança maior, então não dá para projetar. É verdade, vem vacina, estamos esperando. A Seleção Olímpica do Brasil perdeu de virada para o Egito num amistoso disputado no Cairo. Vamos ver os gols? Matheus Cunha até fez o Brasil sair na frente, Pegou o rebote ali, 1-0 Brasil. O jogo foi lá no Cairo, no Egito. Só que aí o El Heraki empatou o jogo bonito, hein? Se antecipou legal de cabeça. E depois o Ahmed Rayyan fez 2-1 pro Egito, que ganhou o jogo. Voltando a falar das eliminatórias, a vice-líder argentina venceu o Peru. Nicolás Gonçalves, garoto de 22 anos, fez o primeiro. E Lautaro Martínez passou pelo Galhese e garantiu a vitória por 2-0. Agora uma goleada histórica do Equador sobre a Colômbia. Começou com esse gol do Arboleda, zagueiro do São Paulo. 3 minutos depois, Mena fez o segundo do Equador. Depois ele cruzou para o Estrada marcar. Arrega na cara do gol, fez 4-0. James Rodrigues, esse todo mundo conhece, descontou para a Colômbia de pênalti. Tudo isso
só no primeiro tempo, hein? Aí, depois do intervalo, o Plata tabelou na entrada da área e fez um golaço. E o estúpido da terceira vitória seguida tem sido rotina para o Fluminense nesse brasileiro. O Fluminense, claro, muito animado, querendo a terceira vitória seguida. Se vencer o Grêmio amanhã no Maracanã, o Fluminense vai conseguir pela primeira vez neste campeonato a terceira vitória consecutiva. Foram 4 chances até aqui e nada por enquanto. Dessa vez a situação parece do avesso. O time vem de 2 derrotas seguidas. E o que nenhum tricolor quer é a terceira nessa sequência. Coincidência ou não, quem desfalcou o time nesses 2 jogos foi Iago Felipe. Vinha jogando bem, era titular do meio-campo tricolor. Peça importante num time que terminou o primeiro turno em 4º lugar, mas testou positivo para a Covid há 10 dias e teve que ficar em casa cumprindo quarentena. Para quem se acostumou aos treinos virtuais em tempos de pandemia, não chega a ser novidade. No início de maio, por exemplo, quando os jogadores ainda não treinavam presencialmente, o jeito era fazer de casa. Num dos quadradinhos desse grande mosaico, olha o Iago Felipe ali. 6 meses depois, ele teve que voltar a se exercitar assim. Foi só aproveitar a planilha feita pelos preparadores físicos para manter a forma. Hoje, Iago já deve treinar com os companheiros, para quem sabe voltar a jogar e o Fluminense a ganhar. Diego Cavalieri cochichando com os jogadores do Bragantino. Difícil saber o quê. Já as implicações do pênalti que viria na sequência, essas não foram nada boas para o Botafogo. Foi o 6º jogo em que o time sofreu um gol depois dos 40 minutos do segundo tempo. Ao deixar o empate escapar, o Botafogo perdeu mais um ponto na reta final dos jogos, o 8º. E a derrota afundou o time ainda mais na zona de rebaixamento. Não podemos pensar nas coisas ruins que estamos vivendo. Nesse momento delicado, temos que estar todos juntos. É hora de união para seguir em frente. Só união talvez não seja suficiente. De 2010 até o ano passado, os times que terminaram o Campeonato Brasileiro na 16ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento, fizeram em média 42,8 pontos. Significa que nas 18 rodadas restantes, o Botafogo teria de somar 23 pontos em 54 possíveis, ou seja, 7 vitórias mais 2 empates, um desempenho muito superior ao atual. O desafio é grande. O próximo compromisso é domingo, contra o Fortaleza. Depois, uma sequência indigesta: Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo e Inter, os 4 primeiros da tabela. Brabo, hein? E olha, o Vasco joga amanhã. Vai jogar contra o Fortaleza, jogo atrasado do Brasileirão, uma chance para se afastar da zona de rebaixamento, né? É como se existissem 2 Vascos. O do campo, animado com os gols do Cano. Adeus, jejum! Germán Cano! E o dos bastidores, rachado pelas discussões políticas. Os resultados das 2 eleições, vencidas por Levenciano e Jorge Salgado, respectivamente, foram protocolados no clube. E a atual diretoria aguarda uma decisão da Justiça que desempate a questão. O atual presidente Alexandre Campelo chegou a propor uma nova eleição entre os 2 vencedores. Dá tempo para isso, porque nós temos aí 2 meses até a posse. O técnico Sapinto tem mais pressa. Quer fazer o Vasco subir andares na classificação cada vez mais rápido. Foram 2 na última rodada. Para isso, ele tem experimentado novas formações, que já vem dando resultado. No Campeonato Brasileiro foram 11 jogos seguidos sofrendo gols, até o Vasco enfrentar o Sport com 3 zagueiros. Um esquema que a gente não tinha trabalhado ainda. Com 3 zagueiros, uma linha de 5 ali atrás, eu acho que a gente fica um pouco mais protegido. Nesse período, também não levou o gol do Caracas pela Sul-Americana. Enquanto no Vasco do campo a defesa vai se acertando, no dos bastidores, por enquanto, a disposição é para o ataque. O Vasco vai ter 7 desfalques amanhã contra o Fortaleza por causa da Covid-19. E o Goiás, hein? Demitiu o técnico Anderson Moreira depois de 10 jogos sem ganhar nenhum. Lanterna do Brasileirão, o Goiás ainda não anunciou o substituto. Luiz Henrique, técnico. Tem Copa do Brasil ao vivo na Globo. Depois de A Força do Querer, Flamengo e São Paulo valendo vaga na semifinal. E o Flamengo, mais uma vez, não vai ter o seu quarteto fantástico.
um mosaico de boas recordações. Gabigol é o nome da emoção! Esse quarteto fez a alegria de muita gente e dos fotógrafos também. E eles sabem comemorar, eles passam uma emoção na hora de comemorar. Agora, os 4 juntos é a atenção completa no jogo para os fotógrafos. Não pode relaxar, porque senão já era. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Os 4 deram resultado e beleza ao jogo do Flamengo. Gabigol! É o nome da emoção do Flamengo! Quando o treinador tem à disposição Bruno Henrique, Gabriel, Arrascaeta e Everton Ribeiro, ele tem a certeza que as jogadas de gol vão acontecer. Em 2019, os números foram arrasadores. Juntos, marcaram 102 gols e deram 60 assistências. Em 2020, uma série de problemas, incluindo a pandemia, afetou o rendimento deles. Até agora, são 45 gols e 27 assistências. A última vez em que o quarteto começou uma partida foi no empate por 1-1 com o Grêmio no Maracanã, no dia 19 de agosto. Há praticamente 3 meses, são 24 partidas seguidas, sem eles juntos como titulares. Faz muita falta. É claro que a gente pode discutir o que Domi tirou do legado de Jorge Jesus, o que Rogério Ceni não conseguiu ainda devolver, mas as ausências e a ausência do quarteto, isso faz toda a diferença. Logo mais, de novo, apenas 2 dos 4 vão enfrentar o São Paulo. O time deve ser Diego Alves, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e René, William Arão, Gerson, Vitinho e Michael ou Pedro Rocha, Arrascaeta e Bruno Henrique. As lesões, a Covid, as convocações, o rodízio e 3 técnicos diferentes. Vários são os motivos para que o atual Flamengo ainda esteja procurando uma identidade, mesmo com um grande elenco. 38 jogadores diferentes disputaram ao menos uma partida esse ano. 4 goleiros, 7 laterais, 7 zagueiros, 11 meio-campistas e 9 atacantes. Hoje nós estamos com o elenco, nesse momento com a ausência de alguns jogadores, um pouquinho apertado, mas a hora que todos voltarem, sem dúvida, é um elenco muito forte, bom de se trabalhar. O São Paulo venceu o primeiro jogo no Rio por 2-1 e, diferentemente do adversário, não tem nenhum problema para escalar a equipe. Esse ano, nem o Flamengo e nem o novo técnico conseguiram bater a equipe comandada por Fernando Diniz. Restam 90 minutos para a escrita seguir viva ou para os rubro-negros comemorarem a classificação. E não é por nada não, hein? O Morumbi sempre foi o salão de festas preferido de Rogério Ceni. Falta agora pintá-lo com o vermelho e preto do Flamengo.